Sai mais alta. Sai mais alta a risada dela do que eu, né? Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias e como vocês estão ouvindo, não estou sozinha. Chegou a época de provas e eis que a Monique está aqui na minha frente. Então, algumas partes do conto eu vou, infelizmente, não poder falar. Vocês me entendem, né? Às vezes vocês têm um sobrinho, uma filha, um filho, ou tem crianças que frequentam a sua casa, enfim, tem coisas que é melhor a gente evitar. Mas hoje eu trago para vocês a segunda parte da história da minha consulente, a Suzy. Só lembrando, alguns nomes estão trocados, certo? Para vocês entenderem o motivo, vão precisar ouvir o resto da história mais um pouquinho. Combinado? Ela tá muito feliz que vocês tenham gostado da história dela, ela tá acompanhando todos os comentários e eu com o coração explodindo de alegria. De antemão, já agradeço por você chegou até aqui e eu peço que vocês maratonem o canal. Tem muitas histórias boas, são quase 190 histórias, só histórias. Repetir uma ou duas no máximo, o resto tudo são 190, mais que 190 contos, né? Do jeitinho que vocês gostam, longas, curtas, do jeitinho que vocês gostam. Só maratonar. E quando você maratonar, por favor, ignore. Esse novo microfone fez toda a diferença, tá? Antigamente era um microfone horrível. Se eu conseguir novamente o conto, eu passo um microfone novo, eu prometo. Me perdoem. E deixa seu comentário lá no vídeo. Deixa eu ver qual você está assistindo. Combinado? Então vamos lá. Essa aqui é a segunda parte da história A Consulente e o Lobisomem. Querida contadora, sou eu, a Suzy novamente. Vi que os seguidores do canal, a Contadora de Histórias, gostaram do meu relato e fiquei muito feliz. Então, resolvi escrever uma outra parte da história da minha vida. Pretendo terminar a história da minha vida nesse relato, se possível. Apesar de que a história é longa. Afinal, tudo comigo é complicado. A cada palavra que escrevo nesse e-mail me faz reviver tudo o que passei e a vitória que tive na vida me fez esquecer as minhas derrotas, assim como você tinha me dito que aconteceria, Débora. Só quero deixar claro que eu não vejo Helena como culpada. Nunca passou pela minha cabeça uma possível traição da minha irmã com meu ex-marido, o Rodrigo. Ah, tá bom, vai. Falarei a verdade. Não tem como esconder de uma cartomante, né? Passou pela minha cabeça, sim. Aliás, muitas vezes que eu tinha sido traída pelo meu ex-marido com minha própria irmã. Porque assim que terminamos, eles já estavam juntos. Vocês lembram? Eu contei pra vocês. Mas eu pensava, como? Se tudo começou e de repente, de uma hora para outra, enfim, que horas que acontecia essa união, se é que existe? Nunca falei com minha irmã sobre isso. E acho que eu também não vou. E sem dar spoilers, fico por aqui com essa história. Somos uma família de 9 filhos. Somos simples. Lutamos dia e noite para uma vida melhor. Não fomos criados para roubarmos o marido de outra, pelo amor de Deus. Ainda mais a outra sendo a nossa própria irmã. Não, nossa criação é diferente. Claro que não somos perfeitos, mas não temos esse tipo de desvio moral. Estou só deixando claro para minha irmã, que com certeza vai ouvir esse relato, que eu a amo.
E eu entendo que o coração tem seus motivos. Quem mudou muito comigo foi a minha mãe, que passou a me ignorar ainda mais. Virava a cara quando eu passava, me evitava em encontros familiares. Por exemplo, quando fui apresentar Calil a todos, ela fez questão de sair de casa e voltar depois que chegamos. Era como se a minha felicidade a incomodasse. Nunca fomos próximas, é verdade. Éramos apenas nós, nada especial. Quem vê a nossa foto, a foto de nós duas, sabe? Jurava que nos amávamos muito. Ela fazia bem o papel de boa mãe diante das câmeras, ainda mais quando era algum evento que salientava a minha presença. Quando Helena ficou grávida, eu via a preocupação da minha mãe em relação ao bebê. Minha mãe voltou a fumar, mesmo depois de mais de uma década, depois que ter parado. A respeito do meu caso, parei aceitando o pedido de namoro de Calil, mas eu demorei para acertar que aquele homem, aquele Adonis, tinha a mulher que queria. Ele tinha a mulher que ele queria, ele podia escolher, mas ele me escolheu. Era comigo que ele estava. Era tanto sentimento bom que eu nem quis saber o que significava a palavra lupino. Sabia que ele saía à noite, sozinho, e voltava de manhãzinha, mas mesmo assim, ele ainda tirava uma casquinha de mim, se é que vocês me entendem. Eu pensava na minha inocência que ele não poderia ter outra. Não poderia. Afinal, ele dava a devida atenção para mim. Se é que vocês me entendem. Calil era um homem perfeito, mesmo com essa peculiaridade, que eu nem sabia ao certo do que se tratava. Nunca me interessei em saber o que era exatamente um lupino. Seria talvez uma seita? Uma religião? Ele dizia que matava pessoas, mas ele me ajudou, me salvou. Não queria ver o que eu não deveria ver. Estava vivendo um sonho. Não queria ver algo que me fizesse pensar em abandonar esse sonho. Não, vocês não entenderiam. Eu estava mesmo vivendo um sonho. Eu tinha medo de perder ele. Eu ainda tenho medo de perdê-lo. Como a cartomante Anita disse, eu tenho muito medo de perdê-lo. Não de ficar sozinha, mas ficar sem ele. Por isso eu nunca fui atrás para saber o que era isso de lupino. Eu me entreguei, o corpo para o trabalho e o coração para Calil. Ele extraía de mim a minha melhor essência. Eu era uma mulher diferente depois de me relacionar com Calil. Passava os dias atendendo clientes e uma parte da noite também, porque às vezes a loja ficava um horário estendido. E de manhã eu estava nos braços de Calil. Vamos pular um pouco a história e vamos contar quando a gente já morava na nossa casa. Essa casa que Calil comprou e eu mobiliei de forma simples. Calil ficava muito na capital, além de viajar bastante. Soraya havia se mudado para a fazenda, próxima à cidade, mesmo assim, uma fazenda. Vivia lá
sozinha com os funcionários. A fazenda do senhor Luca, um homem bondoso que ajudou muito a cidade. Fazenda era de criação de gado de corte e era uma das fazendas referências na região onde morávamos. Uma noite, o senhor Luca foi encontrado sem vida, com sinais de agressão. O caso foi arquivado como tentativa de roubo. E Soraya então comprou a fazenda, pois os herdeiros não queriam mais saber das terras. Eles diziam ser terras amaldiçoadas. Como Soraya ficava na fazenda, ela me vendeu a parte de 3 lojas, ficando apenas com a loja da matriz, na qual eu ainda era sua sócia. Eu mal tinha tempo de comprar mercadorias, então eu mal via Soraya na fazenda. Quando nos encontrávamos, era aqui na cidade, em uma das lojas. Então, eu tinha no total de 4 lojas. Minhas irmãs, Helena, Heloísa, Irina e Hilary, vieram trabalhar conosco. Todas vendiam muito bem, porém, a loja onde Helena trabalhava era campeã de vendas, todos os meses do ano após ano. Cheguei a achar que ela iria abrir a própria loja, mas não. Ela foi se desenvolvendo como vendedora e a tornei gerente da loja, deixando assim ela se desenvolver sozinha, sua personalidade e capacidade de liderança. Enquanto eu conseguia atender um caso ou outro de pessoas, a maioria não conseguiria pagar um advogado. Eu estava ainda no 5º ano da faculdade, quando separei um cômodo em nossa casa, onde poderia atender alguns clientes. A maioria não pagava. Conseguiria desenvolver esse projeto graças a Calil, que permitiu e disponibilizou um cômodo na frente de nossa casa. E Helena, que assumia aos poucos a função que antes era minha. Helena passou a ir em fábricas comprando peças específicas para clientes específicos. Uma visão de negócio que eu não tenho. Era como se Helena soubesse a peça certa para a cliente certa. Por isso, passou a ir quase semanalmente nas fábricas, ajudada por Heloísa e algumas vezes por Calil ou Feres, seu amigo. Insisti demais para Helena, para que Helena fizesse o tão sonhada prova de habilitação. Mas ela estava focada demais em atender clientes. Ela tinha uma filha para criar e a compreendia. Tanto que ajudava o máximo Helena, o máximo que eu podia, no máximo que ela me permitia ajudar. Helena sempre foi calada, sempre me mantinha mais afastada. Minha mãe vinha visitar a loja, claro, a loja em que a Helena estava naquele momento. Então, para evitar conversas, eu saía. E naquele momento eu fui até a loja onde Irina trabalhava. Eu queria evitar problemas. Olhei no relógio, eram 17 horas. E resolvi passar na confeitaria, que abriu próximo à antiga padaria do pai de Rodrigo. Entrei na cafeteria, comprei alguns pães, rosca e torta, que eu sabia que Calil gostava. Afinal, ele estaria em casa em breve. Assim que saí da cafeteria, eu vi a minha mãe saindo da casa do lado da padaria. Casa essa que pertencia ao senhor Oliveira, o padeiro. Segui meu caminho, parando embaixo de uma árvore que havia ali, aonde meu campo de visão permitia ver os dois conversando. E eu fiquei observando. Minha mãe ainda era jovem, apesar das roupas antigas. Mantinha suas curvas perfeitas.
que chamava muita atenção. Ali, debaixo da árvore, eu consegui ver perfeitamente os dois se beijando, apaixonadamente. Entrei em choque momentâneo. A minha mãe estava com intimidade com o Sr. Oliveira, o meu ex-sogro, em plena luz do dia. Acompanhei o desenrolar daqueles dois pombinhos, não porque eu quis, mas porque eu não conseguia sair daquele torpor de susto. Eu não tinha nada a ver com aqueles dois. Mas pensei no meu pai. Quando consegui sair daquele choque, me dirigi até minha casa. Quando entrei na sala, encostei na parede, respirei fundo e eu levei um susto quando eu ouvi a voz de Calil. Amor, o que foi? Disse ele, preocupado. Ele havia chegado em casa enquanto eu estava naquele torpor. Calil me abraçou e disse no meu ouvido: Você está tremendo, amor. O que houve? Afastei do abraço dele e o encarei. Olhei nos seus olhos e disse: Amor, eu acabei de ver a minha mãe abraçada com outro homem. Até para eu falar me incomodava. Mas Calil não teve a mesma reação que eu. Ele não ficou surpreso. Eu já estava no quinto ano de direito. Já entendia algumas coisas sobre pessoas. A reação de Calil não era de surpresa, mas eu sabia que ele não me contaria nada. Afinal, se Calil soubesse de algo e não tinha me contado até aquele momento, provavelmente ele não me contaria. Voltei ao abraço apertado e ele, com muita força, me disse que eu precisava desse carinho. Sim, ele estava certo. Eu precisava desse carinho. Eu precisava dele naquele momento. E sabendo disso, ele não saiu daquela noite. E ficamos juntos assistindo a televisão por um longo tempo, até eu adormecer. Acordei no dia seguinte sozinha na cama, mas acordei renovada, completamente renovada depois de uma noite daquelas. Passei anos me culpando pela diferença que a minha mãe fazia comigo. Eu quase implorava para ela ser a minha mãe. Ela só fazia diferença entre eu e os meus irmãos. E quando deixei Rodrigo, ela surtou. Claro que surtou. Ela é amante do pai de Rodrigo, mas por que então, quando sua queridinha Helena se casou com o Rodrigo? Bom, o problema não é meu. Eu só me perdoo por não ser a filha que ela tanto gostaria. Eu me perdoo por não ser a filha preferida. Me perdoo por não ser a filha que gostaria de ser como ela é. E essa energia estava impregnada em mim. Eu sorria, mas conversava mais com as pessoas. Os dias fluíam. Inclusive estava na loja quando eu ouvi uma voz que eu conhecia muito bem. Não vai me pedir bênção? Disse uma voz feminina extremamente austera. Me virei e sorri, sem me abalar. Não vi a senhora aí, como está? E a bênção, disse ela. Mãe, agradeço diariamente a bênção da vida que você me deu. Graças a você eu nasci e hoje eu consigo ajudar as pessoas no que posso. Então, com você presente ou não, eu peço bênçãos diariamente. Então, por que não pede agora? Disse ela, com extrema arrogância. A loja estava cheia. Eu vi algumas clientes torcendo o nariz para a atitude dela. Me aproximei dela e, sem me abalar, encarando ela nos olhos, e pedi bênção. Me virando em seguida. A loja estava com mais de 25 pessoas, e todas olhando o desenrolar de nossa conversa.
Minha mãe escolheu algumas roupas, colocou na sacola e disse, saindo: Vou ficar com essas. Ela já estava a uma certa distância quando eu disse: É dinheiro ou cartão? Ela voltou: Como? Não vai pagar? Ela ouviu e fez aquele drama de sempre, me encarando, vindo em minha direção. Você vai cobrar de sua mãe? Disse ela, quase chorando, e todos na loja me olharam, esperando a minha resposta. Me aproximei, peguei delicadamente sua sacola e retirei as peças para somar. E somei uma a uma enquanto ela fazia aquele drama conhecido. E passei o valor. São R$ 240, mãe. Vai dividir no cartão? Eu disse, olhando ela enquanto via seu rosto ficando vermelho e suas órbitas oculares quase saindo para fora. Que absurdo! Você sempre me deu. O que deu em você hoje, menina? Você poderia ter chamado de lado, mas não, fez questão de me chamar a atenção na frente de toda essa gente. Essas roupas nem deveriam ser vendidas. Se não fosse o valor, eu levaria ela para você. Calmamente, olhei para ela e disse: Ainda estou te ajudando, mãe. Divida no cartão de crédito e assim você leva. Mas você acabou de dizer que sua vida depende de mim, que eu sou a razão pela qual você respira. E agora está me negando essas 3 peças velhas. Mãe, escute. Primeiro, não são peças velhas, acabaram de chegar e Helena te avisou que chegaram peças novas. Por isso você está aqui. Quanto à minha vida, já agradeci. Você fez questão de eu agradecer na frente dessas pessoas maravilhosas e agora eu te cobro. Sem mais e sem menos. Só pague o que está levando e vai embora. Terceiro, e não menos importante, aqui é uma loja. As pessoas daqui vivem da venda. Acordamos cedo para atender clientes. E independente do que parimos ou não, independente de quais problemas temos ou não, colocamos um sorriso no rosto e atendemos as pessoas. Transformamos a vida delas, mãe. Em cada peça de roupa que ela compra, ela se sente renovada. Resgatamos a autoestima de cada pessoa. Aliás, estávamos trabalhando ontem, por exemplo, quando a senhora estava na padaria do Sr. Oliveira. Dito isso, o rosto da minha mãe mudou de vermelho para branco em segundos. E eu continuei. Sim, mãe, eu passei por lá quando. Não importa. Só não tente ser quem você não é. E seja uma boa pessoa, disse ela. Claro, mãe, eu faço isso, mas pague pelas suas roupas. Quando eu for te presentear com alguma delas, eu mesmo escolho a peça. Dito isso, a minha mãe abriu a bolsa, retirou o cartão de crédito e pagou, em mais vezes do que eu costumava fazer. Mas pagou. E só então eu notei Helena do lado do balcão, olhando a cena se desenrolar. Fiquei apreensiva porque Helena é a queridinha dela. E sabia que eu ouviria algum desaforo de Helena. Assim que nossa mãe saiu da loja, Helena se aproximou, sorrindo, e disse: Parabéns. Nunca entendi por que você permite que ela faça o que quer com você, disse Helena sorrindo. E eu a abracei, emocionada. Foi um momento único. Eu sempre quis me aproximar de Helena, mas ela nunca permitiu. Assim que nos afastamos, ela voltou a atender e eu observei ela por algum tempo. E notei semelhanças dela com o Rodrigo. Mas por que eu nunca reparei a semelhança entre Helena e Rodrigo? Com essa semelhança toda, o nariz, a boca, os olhos, o tipo do cabelo,
Só poderiam ser irmãos. Não é possível, eu sussurrei. E meus pensamentos foram interrompidos quando ouvi um barulho do lado de fora da loja. Corremos para lá e encontrei um senhor de bicicleta, caído na frente do meu carro, que estava parado. Senhor, o senhor está bem? Perguntei, tentando me aproximar. Moça, me desculpe. Eu desviei de uma pedra, disse ele, olhando ao redor, e não vi pedra nenhuma. Ele se levantou e eu ajudei. Senhor, quer um copo d'água? Moça, eu aceito sim, disse ele. Saindo, saí para dentro da loja, peguei um copo de água e corri para onde o senhor estava, estendendo o copo para ele, que pegou e virou o copo na boca. Obrigado, moça. Amassou seu carro. Não tenho dinheiro para pagar agora, disse ele. Senhor, não se preocupe. O importante é que você está bem, sem machucado. O carro eu arrumo, não se preocupe. O senhor sorriu tímido. A moça é uma boa pessoa. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. A senhora ainda vai crescer muito. Espero que não se esqueça do que eu estou te falando. Agradeço o carinho, senhor. O senhor está bem mesmo? Estou bem. Moço, eu aceito sim os seus desejos, eu disse para ele sorrindo. E já estava entrando na loja quando ele disse: Sou cigano. Não foi um desejo, foi uma premonição. Uma corrente elétrica percorreu meu corpo naquele momento e uma sensação de dever cumprido me percorreu o corpo. Eu chorei de emoção pela sensação sentida e sabia que eu cresceria mais como pessoa, como ser humano, como empresária e futuramente, quem dera, como mãe. Além do que eu já havia crescido, não sei como eu sabia, mas eu sabia. Eu sentia bem aqui, ó, no peito. Eu sentia que eu iria crescer e iria ajudar mais pessoas. Eu estava nessa sintonia de pensamentos quando eu vi um carro chegando e vi ser Calil, com Férez sentado no banco do passageiro. Calil saiu do carro, vindo até mim. O abracei, beijei carinhosamente nos lábios e ainda notei o olhar de Férez para Helena, que estava dentro da loja, atrás do balcão, e dela retribuindo o olhar dele, mesmo ela atendendo a Dona Isaura. Amor, Férez veio jantar conosco. O que prefere, pizza ou lanche? Perguntou Calil. Não sei como vocês mantêm esse corpo em forma comendo tanta besteira, eu disse e vi a troca de olhares divertidos entre Calil e Férez. Nós treinamos, amor, disse Férez. Sim, ele me chamava de amor, para irritar Calil, o que não funcionava. Então ele continuou. Para eu não segurar vela, eu posso chamar a chatinha ali? Disse Férez e Calil sorriu, me olhando em seguida. Vai lá convidar ela, eu disse, e Férez entrou na loja. Ficou ao lado de Helena, esperando ela terminar o atendimento com Dona Isaura. Calil e eu entramos na loja e ficamos observando o desenrolar da história. Longos minutos depois, Dona Isaura decidiu-se pela peça alaranjada, mesmo a contragosto dela mesma, mas comprou. Helena se viu observada por Férez e ficou ele esperando dizer alguma coisa. E ele ficou vermelho, mas seguiu com o plano. Chata, vamos comer algo hoje à noite, quer ir? Você está me convidando? Perguntou ela timidamente. Sim, só não quero ficar de vela para aqueles dois ali. Então, seria mais para a companhia, disse ela. Sim, companhia, convidado, tanto faz, deixa de complicar. Aceita ou não? Disse Férez. Deixa eu só fazer uma ligação para ver quem pode ficar com a minha filha, disse Helena. E Irina, do outro lado da loja, gritou. Eu fico com Valentina. Podem comer.
Beleza, então, vamos, disse ele. Não, me espera, eu vou me arrumar. Não, disse Fere sério. Vamos comemorar a aquisição de um algo grande. Precisamos aproveitar a noite, disse Feres, olhando para Calil. Uma hora depois estávamos na pizzaria Tarantella, pizzaria de um amigo meu de infância, o Jonas. Comemos as entradinhas e quando chegou o vinho, Calil disse: Vamos brindar a vida, vamos brindar a luz do sol, que nos ilumina todos os dias, e a luz da lua, e brindar pela parceria com as empresas Álvares e nossa nova sociedade na fábrica do Feres. As taças se juntaram numa sincronia incrível. Essa cidade vai crescer muito, disse Calil. Fiquei feliz com a conquista dele. Ele parecia muito feliz e merecia pelo tanto que trabalhou pela fábrica do Feres e a fábrica herdada pelo seu próprio pai. Por que sua mãe não está aqui? Perguntei. Vamos até lá outro dia. Ela não gosta de sair de casa e você sabe disso. Disse Calil me beijando a testa. Ele tinha razão. Soraya não gostava de sair de casa. Em menos de 50 minutos na pizzaria, Feres e Helena já começaram a se desentender. Era sempre assim. Helena e Feres estavam sempre discutindo por assuntos banais. Por exemplo, da última vez que nos unimos, era aniversário de Valentina e Feres foi convidado para fazer companhia a Calil e iniciar uma discussão sobre política mundial. Helena estudou jornalismo e pertencia à classe esquerdista. Independente do que fosse, ela era sempre do contra. Mas o mais divertido era que Feres sabia. Sim, ele sabia. E cutucava a onça com vara curta. Ele cutucava ela com seus comentários picantes, provocando-a ao ponto de Helena se desequilibrar. No começo eu me preocupei, claro, mas deixei de me importar já que era sempre assim e nunca melhorava e nem piorava, claro. Ali na pizzaria eu prestei atenção em algumas coisas. E Helena disse: Já te disse, Feres, que a empresa Álvares não apoia o governo. Por isso, deve se atentar à maneira com que encaram a vida. Os funcionários vivem reclamando da empresa? Sério? Perguntou Feres, analisando cada músculo contraído do rosto de minha irmã. Mas infelizmente, minha cara, eles têm dinheiro e poder, além de possuírem o governo, disse Feres. Calil e eu fechamos o olho. Sabíamos o que viria. E veio. Helena praticamente gritou: Impossível! Feres conseguiu descontrolar ela mais uma vez. E dessa vez foi pior que as outras. E ela continuou: Há 4 anos você me conhece e há 4 anos você nunca concorda em algo que eu digo, disse Helena, enquanto nós apenas olhávamos. Feres, nem tudo dá para ser visto da Zona Sul, onde você vive, lá na capital. O submundo é diferente do que se vê dentro do seu apartamentinho na Zona Sul. Homens feito o Sr. Erd Álvares são pessoas extremamente abusadas. Deixam os funcionários cheios de trauma. Eu vejo isso na televisão diariamente. Feres ficou sério. Colocou a mão na frente da boca e permaneceu em silêncio. Olhei para Calil para medir as palavras de Helena sobre Feres. Calil também estava sério. Helena finalmente alcançou seu objetivo, pegando no ponto fraco onde Feres realmente sentia. Tentei argumentar e finalizar a reunião. Helena, minha irmã, estamos aqui para comemorar o sucesso da empresa de ambos. Vamos nos concentrar nesse fato. Deixemos as manias da mamãe de lado nesse momento.
Eu disse, com a maior naturalidade possível. Mas algo tocou fundo em minha irmã. Ela simplesmente se calou e ficou pensativa. O resto da comemoração, assim como o Férez. No final da noite, pagamos a conta e saímos todos em um carro apenas. Calil levou Helena para casa, deixando-a em segurança. Depois, seguimos até nossa casa, onde Calil me deixou para seguir viagem para a capital com Férez. Entrei em casa, troquei de roupa e fui tomar um banho. Ouvi passos no quintal, mas achei que fosse algum gato, então deixei para lá. Estava saindo do banheiro, já vestida com meu pijaminha confortável, quando passei pelo corredor e ouvi pela janela da cozinha um vulto masculino, alto, de um canto para outro da janela. Entrei em pânico, porque eu estava sozinha na casa, com o dinheiro das vendas da semana, de todas as lojas. O dia de irmos ao banco seria amanhã. Corri até a porta e a tranquei. O tempo da pessoa pegar na maçaneta e tentar abrir a porta. Corri até a cozinha e peguei uma faca. E corri para a outra porta, fechando ela na chave. Assim que vi, tudo estava devidamente trancado. Eu me coloquei no cantinho da sala e fui escorregando até o chão. Eu ouvia meu coração pulando no peito. Eu realmente estava apavorada. Fechei os olhos na tentativa de ouvir algo do lado de fora. E foi quando eu notei barulho de dois cachorros grandes do lado de fora, rosnando para quem quer que estava tentando entrar na minha casa. A questão aqui, ouvintes, é que eu não tenho cachorro. E eu não faço a mínima ideia como aqueles dois cachorros enormes foram parar ali. E eu ainda ouvi uma voz masculina dizer: Em nome de Jesus, o que vocês estão fazendo aqui, demônios? Vão embora, o rapaz disse, saindo devagarzinho em sentido o muro de onde ele pulou, provavelmente. Ele pulou o muro da vizinha da Dona Alzira, mas ela também estava sozinha. Dona Alzira era uma senhora idosa, viúva, que vivia sozinha naquela enorme casa. Ouvi quando ela pegou a arma e atirou em direção ao invasor. Eu disse que ela era sozinha. Eu não disse que ela era indefesa. E por fim, o rapaz pulou um muro em direção à rua, ferido, seguido pelas duas feras. Dona Alzira não atirou nos cachorros, só no rapaz. Eu não tive condições de ligar para a polícia. Não consegui me concentrar entre o pânico. Entrei em pânico realmente. Realmente, me julguem. Voltei a encostar no cantinho da sala, me sentindo mais segura naquele local, esperando mais uma vez que o invasor voltasse. Mas não voltou. Eu deveria estar com sono, porque eu jurava que eu tinha visto uma sombra de novo passar. Só que agora ela estava com o corpo musculoso e olhos brilhantes. O que realmente aconteceu foi que adormeci. Acordei com Calil me pegando no colo, me erguendo e me levando até a cama. Me acomodou, deitou do meu lado, me abraçando e me protegendo. Quando despertei um pouco, ainda ouvi ele dizendo: Agora está tudo bem. E eu acordei de vez. Quando eu entendi que ele sabia o que tinha acontecido. Mas como ele sabia? Será que alguém contou para ele? Ainda estava de madrugada e ele não tinha encontrado nenhum vizinho. Não era possível. Não era possível. Despertei, ainda sentado na cama. E ele disse: Agora está tudo bem. Foi o que você disse.
Mas como você sabe o que aconteceu? Estivemos aqui ontem à noite, amor. Expulsamos o invasor. Vocês estiveram? Eu disse, olhando para ele fixamente. Como assim estiveram? Perguntei e Calil sentou na cama ao meu lado. Colocou as mãos sobre as minhas e disse: Meu amor, já conversamos sobre isso. Eu sou lupino. O que você viu aqui ontem à noite foram dois lupinos expulsando um invasor, disse ele, ainda me olhando. Eu pisquei várias vezes tentando entender o que estava acontecendo. Notando a minha situação, ele disse: Ontem à noite, quando chegamos aqui, notamos um cheiro estranho e, quando saímos, ficamos escondidos, Férez e eu. E não deu outra. Meia hora depois, entrou um rapazinho pequeno, tipo um adolescente, porque pulou Dona Alzira e depois pulou aqui em casa. Notei as intenções dele. Férez e eu ficamos de olho. Assim que ele entrou aqui, expulsamos ele. Como, como estávamos cuidando dele, o Joaquim cuidou da casa, disse Calil. Eram muitas informações para uma mesma coisa. Eu estava em negação. Queria minha vida de volta, mas eu sabia que eu não ia conseguir. E sabia que aquele momento de saber o que era lupino havia chegado. Quem era o invasor, amor? Era um adolescente de outra cidade. E ele está bem agora? Eu acredito que não, meu amor, respondeu Calil. Ele disse colocando a mão na boca. E Calil fez que sim com a cabeça. Eu não queria isso, amor. Suzy, ele estava armado. Ele queria dinheiro para usar, provavelmente, em atos ilícitos. Calil me abraçou e disse: Minha rainha, não posso deixar que nada te aconteça. Tem que me entender, eu amo você. E Calil me desarmou, enquanto os muitos pensamentos corriam em minha mente, e finalmente tive coragem de fazer a pergunta que mudaria minha vida para sempre. Você era o rapaz que vi de pé na minha porta, com os olhos brilhando? Não, esse foi o cigano, o Joaquim. Eu sou um dos lobos que espantou o invasor. Você é um lobo? Perguntei com a cabeça encostada em seu peito. Sim, meu amor, eu sou um lobisomem, ele disse, com a maior naturalidade possível. Afastei do abraço, olhei nos seus olhos e disse: Então, quem é o rapaz que vi caminhando pelo nosso quintal depois que você, salientei bem essa palavra, foi embora? Ele é o Joaquim, meu amor, o cigano que te atropelou, que atropelou o seu carro. Pedi para ele vigiar as lojas. Ele recebe por isso. E nos tempos, nós temos dívidas com ele, pessoal de imensa qualidade de trabalho, de caráter, tanto ele quanto toda a família dele, disse Calil, me olhando nos olhos, esperando que eu tenha alguma atitude. Mas me mantive calada, com a expressão neutra, esperando ele dizer algo. E ele disse: Eu nunca te falei, mas sempre acompanhei a sua vida, desde que minha mãe veio para essa cidade há mais de 20 anos. Como eu ainda não sabia lidar com os meus instintos lupinos, eu me mantive à distância, me mantive na minha. Mas eu sempre te observei. O pior dia da minha vida foi quando soube de seu casamento. Eu estava na cidade vizinha, fazendo o penúltimo ano da faculdade de Direito. Minha mãe disse que você havia se casado. Sua mãe sabia sobre mim? Sim. Ela sempre disse que um dia nós dois nos casaríamos. Mas ainda não aconteceu. Eu disse
E Kalil gargalhou. Depois continuou. Ver você casada com um rapaz desequilibrado não foi fácil. Ainda mais sabendo que vocês dois são. Kalil parou a frase e me olhou preocupado. Então eu finalizei. Irmãos. Kalil me olhou assustado. E eu disse: não foi difícil perceber que somos meio irmãos. Kalil confirmou com a cabeça e continuou. Rodrigo Oliveira procura facilidades na vida, porque ele sempre sente satisfação imensa em se dar bem. Sabia que com sua inteligência e com a maturidade e imaturidade dele, logo estariam separados. Mas você não reagia às agressões dele. Passei dias na janela de sua casa olhando ele te agredir. E foi dando um dia que eu o vi bêbado e eu fiquei próximo. Sabia que você chegaria da loja e ele surtaria, principalmente pela minha presença. Minha sorte foi que, do lado de fora de sua casa, ele te agrediu. Estou chocada com tantas revelações que o senhor Kalil. Eu disse, procurando sua boca, e nos beijamos, apaixonadamente. Muito obrigada por ter me salvo. Respondi. Foi só esperar. Eu não tenho pressa. E tudo bem para você eu ser um lobisomem? Kalil perguntou. Acima de tudo, você é um homem bom. Isso que importa. De resto, depilamos esse lobisomem e está tudo bem. Eu disse e ele sorriu, me beijando e fazendo-me deitar na cama. Se deitou sobre o meu corpo e naquela madrugada, quase manhã, nos amamos como nunca. E foi nesse dia que finalmente ele se encaixou por completo no meu corpo. Como ele mesmo disse, ele não tem pressa.